Boa noite a todos. É um prazer, que estamos aqui reunidos novamente em nome de Jesus para mais uma reunião da noite de hoje. Infelizmente, continuamos reunindo de forma virtual, mas em breve, se Deus quiser, vamos reunir novamente de forma presencial. Mas vamos aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus por estarmos reunidos em seu nome. Nesse momento, nós vamos pedir o Esdras para que possa fazer uma música para a harmonização do nosso ambiente. Por favor, Esdras. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu, Senhor, és o bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, só tu satisfaz, pois em ti tenho alegria, Deus de glória, Deus de paz. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Agradecemos ao Esdras pela música e pedimos à Flávia que possa colaborar conosco fazendo a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião no Centro Espírita Eurípides Bassanufo. Como é de costume, em todas as reuniões, iniciarmos com a prece espiritual, com a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e rogar a Ele a paz que necessitamos, cada um no seu coração, nos seus lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todos os males. E com essa prece, quero pedir a Deus, pedir ao Divino Mestre, para que possamos compreender com sinceridade, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana de paz, de responsabilidade, que possamos caminhar em sentido da luz, que possamos prosseguir a caminho de Deus, que possamos compreender e escutar os nossos guias espirituais, aqueles que fazem o papel de pais, junto com Deus, nos orientando, nos ajudando. Que o palestrante dessa noite possa chegar até a mim e até a nós todos, nos tocar, com a sua palestra, junto com Deus, que possa cada um, com seu compreendimento, possa entender e colocar em prática os ensinamentos da noite. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que assim seja e que todos possam ter uma ótima noite e uma boa semana. Que assim seja.
Agradecemos a colaboração da Flávia por ter feito a prece e vamos nesse momento convidar o Aston, um outro colaborador, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Por favor, Aston, a palavra é com você. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso bondoso Jesus permaneça conosco. É sempre uma alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, agora de forma virtual, para podermos falar um pouquinho dos ensinos de Jesus, sob a luz dessa doutrina maravilhosa, por Ele enviada até nós como Consolador prometido. E para que nós possamos iniciar, eu gostaria de trazer a letra de uma música de Roberto Carlos, que para mim é uma verdadeira oração. E ele então diz assim: cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e àqueles que fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, Mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Jesus, tem piedade de vós. De joelho aos vossos pés, estendei as vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. É uma verdadeira prece. E neste momento que estamos atravessando, nós sabemos, através da espiritualidade maior, que a Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, exerce um trabalho monstruoso, grandioso, de auxílio aos necessitados, em especial aqueles que saem do corpo físico indevidamente, através de atos, através das dores que provocam então o desespero, chegando às vezes ao suicídio. Então, esta mensagem, esta página linda, esta letra bonita de Roberto Carlos, é um alento para nós, porque sabemos que a nossa Mãe Santíssima está conosco. Hoje nós vamos, então, falar um pouquinho dos ensinos de Jesus, para que nós possamos compreender e entender esse momento que nós estamos vivendo. Se Jesus nos prometeu o Consolador, e a doutrina é esse consolador, a doutrina espírita é esse Consolador prometido, então ela nos traz o consolo. E aí nós vamos entender, quando Kardec, num trabalho sublime sobre a orientação de Jesus e da sua equipe espiritual, nos traz ensinamentos tão profundos e numa sequência tão lógica e objetiva no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazer princípios fundamentais para que nós possamos compreender melhor as razões pelas quais estamos aqui, as razões pelas quais às vezes passamos por dores, por sofrimentos, e qual é o nosso objetivo de estarmos aqui. Então, quando ele fala
Kardec coloca, é como se fosse uma verdadeira escada de conhecimento, o Evangelho, cada capítulo um degrau. E então, naquele primeiro capítulo que ele coloca, onde ele fala que ele não veio destruir a lei, realmente ele nos ensina que ele não veio destruir a lei divina, mas trazer o entendimento dela e auxiliar e alterar a lei dos homens, que ele fez com grande propriedade, quando, por exemplo, nos 10 mandamentos, nós temos ensinos como não matarás. E na época, então, de Moisés, o que acontecia, por exemplo, no caso da mulher adulta, era apedrejada em praça pública até a morte. Ele veio alterar isso, a lei humana. Mas a lei divina, a lei natural, ele veio trazer para nós lucidez, esclarecimentos, porque o seu Evangelho, ele é a própria lei natural, o Evangelho que ele nos trouxe. E assim nós vamos compreendendo, nesse primeiro degrau do Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento dessa verdade. Já no capítulo 2, ele já nos traz um ensinamento quando ele nos diz, que é o próprio título do capítulo, meu reino não é deste mundo. Nos proporcionando assim um conhecimento que existe o mundo material e o mundo espiritual. E que o nosso verdadeiro reino é o mundo espiritual. Que nós somos criados como espíritos, espíritos ainda sem conhecimento, e que galgaríamos a jornada terrena, o mundo físico, para a nossa evolução. E ele vai então elucidando. Chegando, por exemplo, no capítulo 3, quando ele coloca há muitas moradas na casa de meu Pai. E assim nós aprendemos com ele, quando ele nos diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí, aqueles orientadores da sua equipe espiritual, como Santo Agostinho, vem nos trazer a beleza, mostrando assim uma visão totalmente diferente para que nós entendêssemos que estamos num mundo de dor, de sofrimento, simplesmente por acaso, e que a vida tem um sentido muito maior. Os materialistas, então, com esse ensino, começam a perceber que a vida não inicia no berço e nem termina no túmulo. Mas na condição de espíritos imortais nós continuamos. E Santo Agostinho traz a beleza, trazendo uma classificação dos mundos, para que nós possamos ter uma visão de que nós estamos numa caminhada, numa jornada em busca de melhorar a nós mesmos, de buscar o conhecimento nosso, o nosso conhecimento interior, nos aperfeiçoando na condição moral, na condição intelectual. E assim, ele nos traz, por exemplo, o entendimento de que existem os mundos primitivos das primeiras encarnações. E aí nós observamos, então, que a Terra nós já tivemos no período das cavernas, nos períodos onde nós vivíamos em tribos, onde a luta pela sobrevivência. Mas e aí nós fomos caminhando gradativamente no processo de evolução, e aí inicia o processo da mudança para um mundo chamado de expiação e provas. Então, além dos mundos primitivos, nós temos expiação e provas. E ele inicia com o conhecimento, com a consciência da lei, com Moisés, com a chegada de Moisés, onde nós passamos a compreender as leis de Deus. E aprendemos com isso que quando ferimos essas leis, sofremos as consequências dela. E essa é a razão de ser chamado o mundo de expiação e provas. Por que expiação e provas? Porque a expiação ele mesmo nos ensina. Quando do paralítico de 38 anos, que estava ali próximo ao tanque de Betesda, e Jesus se aproxima
e fala: o que fazes aqui? E ele então nos diz: não vê? Estou aguardando que os anjos dos céus desçam sobre as águas e eu possa me tocar nelas e me curar. Porque era crença na época que ali naqueles locais que eram minas, tipo geysers, que de vez em quando, durante determinadas épocas do ano, brotava água, foram construídos tanques. E eles acreditavam que os anjos do céu desciam sobre as águas. E aí essas águas brotavam e eram milagrosas. Quem tocasse nelas, curava-se. E ele então falava assim: mas quando isso acontece, a multidão de sofredores é imensa e eu nunca consigo tocar as águas. E aí então Jesus fala aquela palavra sobre a sua inflexão magnética, sobre o seu poder de espírito superior. Levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem então pega aquela esteirinha de palha que se dizia cama, enrola, coloca sobre os braços e sai caminhando alegre e feliz. E ao passar por um sacerdote, ele olha para ele e fala: escuta, você não é o paralítico de 38 anos? Sou. E ele pergunta: quem foi que te curou? E ele aponta então para Jesus: foi ele. Aí Jesus vem trazer a lição sublime e bela para que nós possamos entender que não somos nós, que não é Deus que nos condena, mas sim a nossa invigilância, nossa imprudência. E ele então diz assim para o ex-paralítico: vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. E nessa frase, então, ele vem demonstrar que Deus é bondade e amor, nos dando oportunidades de reencarnar, nos dando oportunidades de crescer, de evoluir, dizendo que nós somos os construtores do nosso destino, do nosso amanhã. Então, quando nós sofremos no corpo físico os erros do passado, como no caso daquele paralítico, isso é chamado expiação. E prova é quando no plano espiritual nós podemos escolher as provas que vamos passar, para assim podermos desenvolver melhor a nossa capacidade na busca das virtudes necessárias para o homem de bem. Mas Santo Agostinho também nos traz, dentro da classificação desses mundos de primitivos, expiação de provas, existem os mundos regeneradores, os mundos de transição, onde nós saímos de provas e expiações para chegar nos mundos felizes, onde então o bem se prevalece. E aí nós passamos a compreender que com o advento, portanto, do Consolador, nós iniciamos essa caminhada nesse mundo regenerador, nesse mundo de transição. E aí várias coisas podem acontecer, não é? Por exemplo, nas bem-aventuranças, quando ele fala: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra, nós observamos aí nessa promessa de Jesus, então, que a terra vai passar por uma condição onde vão existir espíritos bons, pacíficos. E é exatamente que nós estamos saindo agora desse mundo, então, de expiação e provas, adentrando, então, esse mundo transitório, que é o mundo regenerador, para chegarmos aos mundos felizes. E aí, nesse grande processo, nós observamos muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas que são importantes e que nós observamos Kardec no livro A Gênese, trazendo aí as explicações para nós no capítulo 18, que essa fase é uma fase de transição e não é o final dos tempos, mas é uma fase de transição, onde, na verdade, a grande mudança e a grande transformação não é física, mas é moral. As transformações físicas em função do planeta são naturais e normais, porque nós estamos ainda também no planeta onde existem movimentações das placas tectônicas que provocam determinadas situações, causando às vezes terremotos, maremotos, tremores de terra.
Então isso é natural no processo da Terra. Mas o que Kardec coloca é que a grande transformação é a transformação moral, é a mudança moral. E no mundo regenerador, o que nós aprendemos é isso, é que aqueles espíritos que não têm condições ainda de permanecer para galgar um mundo feliz, que ainda cometem erros gravíssimos, esses, conforme está escrito no Evangelho, serão retirados, levados a mundos que tenham condições de proporcionar a eles o processo de evolução. Então, nós aprendemos com isso que o momento que nós estamos vivendo é um momento que estava previsto. Essas transições, esses problemas. E nós observamos nessa pandemia que a grande mudança que ela está provocando o homem, apesar da tristeza de perdermos entes queridos, de perdermos pessoas, de ter causado muitos problemas, mas também ele vem trazer um processo onde nós vamos então, através dos nossos pensamentos, reflexionar, começar a refletir sobre a nossa convivência uns com os outros, a convivência familiar, a necessidade então de buscar a união, voltando assim a família a se unir novamente, os pais a conviverem com os filhos, a voltar o diálogo familiar. Então nós estamos observando que muitas coisas estão proporcionando essas mudanças graves que estão acontecendo no planeta e que acontecem em função da nossa própria invigilância ao obedecer às leis de Deus, não é? Mas Santo Agostinho mostra também que além desse mundo primitivo, de expiação e prova, desse mundo regenerador, temos mundos felizes e ditosos. Conforme a promessa de Jesus, nós vamos chegar até lá, após a regeneração do planeta. E aí sim, as coisas lá já são diferentes, porque aí já não vai ter mais os erros como temos aqui. Nós já vamos viver como pessoas mais pacíficas, como no dizer de Jesus, mansas, onde então haverá uma condição melhor, menos doenças, problemas que não vão nos alcançar mais. Mas pela beleza desse capítulo 3, Santo Agostinho ainda fala que além desses, tem os mundos celestes ou divinos, onde é a habitação dos espíritos que já atingiram mais perfeição, espíritos mais puros, espíritos da categoria de Jesus, por exemplo. Então Kardec, no Evangelho, ele vai trazendo capítulo por capítulo um conhecimento profundo. E aí nós observamos que no capítulo 4, ele vem trazer um conhecimento fundamental. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele vem nos explicar a reencarnação, que não é simplesmente numa vida que nós conseguimos sair da condição de espíritos ainda simples, ignorantes, sem conhecimento, e chegarmos à condição de espíritos perfeitos. É praticamente impossível uma vida só. E aí o mecanismo que Deus encontra é esse, de nós então, através das vidas sucessivas, ir galgando o processo de evolução. E aí nós, então, basta darmos uma olhada em nossa volta, nós vamos ver a diversidade que existe nas pessoas. Lares onde tem pessoas perfeitas e tem pessoas que nascem, às vezes, com problemas graves, como paralisia, como problemas de idiotia, problemas mentais. Então nós observamos que tudo isso é em função do passado. E ele vem exatamente explicar isso já no capítulo 5, aonde então bem-aventurados os aflitos, aonde nós então vamos compreender através desses ensinos que ele nos traz, nesses primeiros capítulos demonstrando que somos espíritos imortais, né? Que
Existe, portanto, os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E o mundo físico é onde o espírito necessita estar para galgar a evolução. E isso se processa através da reencarnação. E é onde ele nos mostra que esse processo evolutivo no capítulo 3, de acordo com a nossa condição espiritual, vai ser o mundo que vamos habitar. E aí no capítulo 5 ele vem falar das dores, dos sofrimentos, demonstrando assim para nós que aquilo que nós não temos justificativa na vida atual, que esses problemas então são do nosso passado, que às vezes cometemos erros e sofremos então as consequências desses erros. E aí vem nos dizer que também nós podemos, na atual existência, trazer graves problemas para nós através das nossas atitudes, nossos atos. Alguns problemas, por exemplo, talvez até como câncer, como cirrose, como uma série de fatores, diabetes, que são excessos que nós provocamos e que vão acarretar consequências no nosso corpo físico. E se nós, então, continuarmos nesse processo, esses problemas continuam sendo carregados no nosso perispírito e sofremos as consequências disso em encarnações futuras. Por isso que ele fala que nós somos os construtores do nosso destino. Cabe a nós mudarmos as nossas atitudes, mudarmos os nossos hábitos. E ele sempre nos enviou tantos instrumentos de amor, daqueles que já vagaram essa caminhada antes de nós, já chegaram à condição de espíritos perfeitos, como o próprio Jesus, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes, como tantos outros, Irmã Dulce, né? Tantos grandes instrumentos que passaram por nós e que vêm nos trazer esses ensinos profundos e belos. O próprio Chico, na sua vida humilde e simples, trazendo obras que edificam, que nos auxiliam no conhecimento dessas verdades. E Kardec vai prosseguindo no Evangelho, capítulo por capítulo, esse conhecimento. E eu gostaria, então, chegando até esse capítulo 5, que é o capítulo, então, que vem nos trazer o grande consolo do porquê, a razão do nosso sofrimento, das nossas dores. E já no capítulo 6 ele entra no Consolador prometido, demonstrando assim que a nossa doutrina é o Consolador prometido enviado por ele, para que pudesse então trazer os seus ensinos sobre a luz dessa visão espiritual, porque a doutrina dos Espíritos, como o nome diz, foi trazida pelos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, é onde contém esses ensinos. E como no dizer de Emmanuel, se Jesus é a porta, Kardec é a chave. E através do conhecimento da doutrina, do conhecimento dos ensinos que os Espíritos nos trouxeram, nós temos condições de compreender melhor o Evangelho de Jesus, dando assim grande sequência na nossa caminhada evolutiva. Portanto, meus irmãos, esses ensinos são capazes de mudar as nossas vidas. E eu vou trazer um exemplo agora de uma pessoa que todos nós conhecemos no nosso movimento espírita, que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi intitulado Médico dos Pobres pelo grande trabalho de amor que ele realizou, pelo bem que ele fez, que já há vários livros escritos sobre ele, até filme que traz a história da vida dele para demonstrar a grandeza desse espírito. E nós sabemos que no final da sua vida, ele teve uma paralisia quase que total no corpo, e ele movimentava praticamente só com os olhos no finalzinho da vida. E a gente sabe, através dos biógrafos dele, que a multidão de pessoas que ele ajudou faziam filas na porta da sua casa, onde a esposa colocava uma cadeira no quarto dele à frente, ele ficava deitado na cama, a cadeira ali na frente. E aquelas pessoas que ele beneficiou passavam um a um, sentavam um pouquinho na cadeira, olhavam para ele, faziam as orações e saíam.
E era uma multidão imensa de pessoas que faziam isso por dia. E aí nós percebemos a grandeza desse espírito no seu desencarne. Tem um livro da Sueli Caldas que ela escreveu, intitulado Chão de Estrelas, em que tem a história que ela pergunta ao Divaldo, assim, qual foi a maior felicidade dele quando o Dr. Bezerra chegou no plano espiritual. Então ele relata nesse livro o seguinte: a minha maior felicidade, falando do Dr. Bezerra, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, né? Claro, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente. Agora vocês vejam a beleza. A Celina, né, um espírito que trabalhava com a Mãe Santíssima, num plano bem superior ao nosso, né, nos mundos celestes ou divinos. Então ela chega, o Dr. Bezerra estava ali, ela toca no Dr. Bezerra, e aí ela fala assim: Bezerra, acorde. Abri os olhos e via, bela e radiosa. Ele olha e fala: minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. E veja o que ela fala para ele nesse momento. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Veja que desencarne. Fechou os olhos do corpo físico dormindo e abriu no plano espiritual com uma missionária como Celina. A grandeza desse espírito, né? A Mãe Santíssima encaminha uma mensageira. E aí Dr. Bezerra descreve, uma das coisas mais felizes da vida dele, que foi essa, que começaram a chegar os familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que vinham me saudar. Então aí nós temos uma outra informação, que quando nós desencarnamos, os nossos entes queridos que já nos antecederam nos recebem. Nunca estaremos sozinhos, em momento algum. É outra beleza do ensino da doutrina espírita. Porque se somos espíritos imortais, a nossa verdadeira é a vida espiritual. E somos recebidos então por aqueles que nos antecedem, que nos ajudam. E aí Dr. Bezerra fala assim: mas eu ouvia um murmúrio, um barulho, que me parecia vir de fora. Então a Celina me disse: venha ver, Bezerra. E ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Olha que coisa! Então ele estava num local, né, que devia ser de um andar superior, onde é que tinha uma sacada, e a Celina então levanta ele do leito, já desencarnado ali com o espírito, pega no braço dele e eles dirigem até a sacada. E aí ele vê aquela multidão imensa acenando para ele e com lágrimas nos olhos. E ele olha para a Celina e fala: quem são, Celina? Perguntei-lhe. E então ele ainda fala assim: mas parece que eu não conheço ninguém. Aí Celina fala assim: quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra,
os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Que coisa linda! E aqui cabe algumas preciosidades que nós podemos extrair. Quando ele fala então do bem natural, daqueles que você ajuda, que você auxilia, que você ampara, daqueles que você cura as feridas. Mas ele falou um detalhe, que nós das casas espíritas fazemos isso, que é um trabalho imenso do Brasil inteiro. De mais de 30 mil casas espíritas realizam, que são as nossas reuniões mediúnicas. Vocês imaginam a quantidade de espíritos que chegam. E então ali, a Celina fala assim, são aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas. E a sua palavra, Bezerra, caiu sobre eles como um bálsamo, numa ferida em chagas vivas. E aqui ela nos traz uma lição do nosso trabalho também na nossa casa espírita, de consolar esses espíritos atormentados, sofridos, que desencarnam às vezes despreparados, de auxiliá-los através do diálogo, palavra, ela cita palavra. E a gente vê muitas vezes pessoas sem base doutrinária querer tirar o diálogo das nossas reuniões mediúnicas. E aqui está essa beleza desse ensino. Porque só o amor é capaz de modificar as pessoas. E a palavra carregada com o nosso sentimento, ela ilumina, ela esclarece. Principalmente quando temos o conhecimento dessas verdades espirituais. Portanto, são ensinos profundos. E o Dr. Bezerra, então, concluiu. A felicidade sem trabalho existe. A felicidade sem luta existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda a que um dia percorreremos. Ou seja, a felicidade existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. E aí vem o ensino de Jesus. Lá, quando nós falamos, vai, não erra mais, para que não venha a sofrer. Então, é isso que o Dr. Bezerra está falando. É trabalharmos no bem, no amor, desenvolver os sentimentos, conhecer a nós mesmos, olhar para o nosso interior e corrigir as nossas mazelas, buscar conviver e viver as verdadeiras virtudes do bem, porque é assim que nós vamos chegar no plano espiritual, carregando não os bens da matéria, mas os bens que são aquisições espirituais que carregamos no nosso coração. É uma mensagem belíssima. E assim, para que nós possamos completar a nossa fala de hoje, na tentativa de trazer assim esses esclarecimentos que sabemos que tem tanta gente trazendo, mas que às vezes são tão importantes a gente repetir. Existe um conceito e que eu gostaria de trazer e que o Dr. Bezerra numa mensagem fala, e eu vou trazê-la para nós, é sobre o anjo de guarda. Quando Kardec, na questão 489, ele pergunta aos espíritos: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? A resposta dos espíritos foi a seguinte: há o irmão espiritual, e que chamais bom espírito ou bom gênio. E Kardec, então, na pergunta seguinte, 490, ele fala assim: e o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então existe uma pessoa que se liga a nós na reencarnação,
E nós temos o nosso anjo da guarda, que é um espírito mais adiantado. Olha que beleza. Por isso que nós não estamos sozinhos. E esse conceito, então, nós vamos observar que Kardec, então, fala assim, na questão 491. Qual é a missão desse espírito protetor? Olha a resposta. A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. E aí ele fala assim, mais na 492, mas esse espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Olha a beleza da resposta. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes acompanha na vida espiritual depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida espírita ou espiritual. Gente, que beleza de ensino. Para esses momentos que nós estamos vivendo agora. E aqui então nós vamos observar a grandeza de Deus nessa construção desse universo espiritual e material. Na criação de cada um de nós. Então nós temos um amigo. E somos nós que às vezes não ligamos a ele. Sequer às vezes lembramos. E eu vou trazer uma mensagem que está num livro. Esse livro é um livro que chama O Médico Jesus. E nesse livro tem uma mensagem do Dr. Bezerra, e que eu acho que nesse momento ela é significativa. E o Dr. Bezerra, então, começa ela dizendo assim, esse livro é do Carlos De Luca, desculpa não ter falado. Ele começa dizendo assim na mensagem: quando vos entregais ao sono, quer dizer, quando nós deitamos, que nós dormimos, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuadas agitações da vida moderna. Olha, então quando nós deitamos e dormimos, vai depender de nós, é claro, o nosso amigo espiritual vem nos buscar para levar nos planos superiores, para restaurar as nossas forças, as nossas energias. E vejamos o que mais que ele fala. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos, que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano, do plano do Dr. Bezerra, quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas procedidas pelos recalques, dos melindres e das paixões. E ele fala assim: pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolher aos seus leitos. Olha que ensino belíssimo. Então nós já temos o conhecimento que somos espíritos e que nós estamos temporariamente nesse corpo físico e podemos sair dele quando dormimos. E aí existe uma frase: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se nós buscamos
realmente a convivência com os espíritos bons, com as coisas boas, é preciso nós lembrarmos do nosso espírito protetor e fazermos a nossa oração ao deitar, para que assim nós possamos então receber dele a ajuda necessária para nos conduzir em ambientes onde nós possamos recobrar as nossas energias. E aí, evitar doenças, evitar problemas, fortalecendo o nosso corpo. Olha quanta beleza nessa mensagem. E ele fala mais. Talvez alguém possa desconfiar de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, o Dr. Bezerra fala assim: posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Meu Deus, que beleza, né? Temos que agradecer sempre. Gratidão sempre a esse Pai misericordioso e esses amigos. E Dr. Bezerra então fala assim: vossos anjos de guarda também se incumbem de cuidados diários. Vejam bem, olha o que ele vai falar. Para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Olha que ensinamento. Os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, é como se ali, durante a alimentação, que nós sentamos à mesa, no café da manhã, no jantar, eles estão ali como que fluidificando o nosso alimento para nos dar as energias necessárias. E sabe o que nós fazemos? Ligamos a televisão e vamos ver notícias tristes, notícias das mais desagradáveis, fazendo a nossa mente cair no nível que não conseguimos ligar com o plano espiritual. Comentários, brigas, discussões. Então, esse momento, se nós compreendemos a mensagem que o Dr. Bezerra está trazendo, nós precisamos mudar a nossa atitude, fazermos as nossas orações adequadas, agradecer sempre, porque nós vamos, com isso, fortalecer o nosso organismo físico e o nosso organismo espiritual. E o Dr. Bezerra diz: de nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração, e por isso sempre solicitamos a Jesus nos permita atender em seu nome os que passam pelas provações. Olha, meu Deus, que coisa mais linda. Dr. Bezerra diz que os nossos sofrimentos preocupam eles. Por isso que eles estão sempre nos ajudando. E ele fala assim: falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é nosso socorro incessante. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagres do amor de Jesus. Por isso gostaríamos de aproveitar para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos que jamais ouvidemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia. Que coisa mais linda! Aí está uma mensagem atualíssima para este momento. Esse momento de tantas dores e de sofrimento, ele vem trazer essa grandeza dessa mensagem, para que nós possamos então fortalecer, através do auxílio e do amparo da espiritualidade, atendendo às determinações médicas, pois os médicos também são instrumentos de Deus, da medicina. Então nós precisamos buscar isso e acreditar
se temos um anjo da guarda, se temos a oração que nós ligamos a Ele, então é importante que nós venhamos a compreender esses ensinos maravilhosos da doutrina e mudar os nossos comportamentos. E eu iniciei esta humilde fala com vocês, trazendo aquela mensagem do Roberto Carlos. E eu gostaria de encerrar ainda com a nossa Mãe Santíssima, numa mensagem psicografada por Amaral Ornelas, através da mediunidade do nosso querido Chico. E eu gostaria de finalizar a nossa fala trazendo essa belíssima mensagem, onde ele diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desveladas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Assim, agradeço a oportunidade e o carinho por estarem me ouvindo neste momento. E que Jesus possa continuar nos abençoando, nos auxiliando. Que Maria Santíssima nos guarde sempre, auxiliando para que assim possamos atravessar esses momentos, tendo sempre em mente a oportunidade de auxiliar e amparar aqueles que estão à nossa volta. Porque é assim que nós construiremos um mundo melhor e um mundo mais feliz. Muito obrigado. Agradecemos ao palestrante, a sua colaboração, suas palavras, e tomara a Deus que a gente consiga aproveitar bastante esses ensinamentos. Vamos nesse momento pedir a colaboração da Nayana para que ela possa fazer a leitura da mensagem do livro Agenda Cristã. Todos sabemos que o livro Agenda Cristã é um livro com mensagens que cada item, a gente pode aproveitar um pouquinho dos seus ensinamentos. Na verdade, a gente tem que aproveitar toda a mensagem, Por favor, Nayana. Boa noite a todos. Agora eu vou fazer a leitura do livro Agenda Cristã, onde cada um de vocês vai escolher mentalmente o número de 1 a 10 e a mensagem que eu ler, de acordo com o número, vai ser destinada a cada pessoa. O tema da leitura de hoje é Sem tais armas. Número 1. Sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Número 2. Sem tais armas, sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem tais armas, sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Número 3. Sem tais armas, sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem tais armas, sem fé positiva, vagueará sem rumo. Número 4. Sem tais armas, sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem tais armas, sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Número 5. Sem tais armas, sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem tais armas, sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Número 6. Sem tais armas, sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem tais armas, sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias.
Número 7. Sem tais armas, sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem tais armas, sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Número 8. Sem tais armas, sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem tais armas, sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Número 9. Sem tais armas, sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem tais armas, sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Número 10. Sem tais armas, sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Sem tais armas, sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Obrigada e boa noite a todos. Agradecemos a Nayana pela leitura da agenda. E nesse instante vamos convidar o Esdras para fazer mais uma música para preparar para o nosso passe. Por favor, Esdras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Quem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Agora é chegado o momento do nosso passe virtual, da fluidificação das águas, que todos possam estar harmonizados para que possam receber em seus lares os bons fluidos. E a gente vai pedir a colaboração da Marli nessa parte do passe e da fluidificação das águas. Contamos com você, Marli. Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Vamos agora para o trabalho de passes. Rogamos ao Mestre Jesus que Ele nos envolva em paz, em harmonia, em alegria, e que possamos nesse instante nos entregar nesses braços amorosos, confiando, perseverando e exercitando a nossa fé. Que a luz do Mestre possa curar todas as nossas mazelas, os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos impuros. Pai de amor e de misericórdia, que o Senhor possa nos envolver, que a Mãe Santíssima possa também nos socorrer e que a espiritualidade amiga, os trabalhadores espirituais da equipe de Eurípides Barçanufo possa nos assistir neste instante, nos dando o medicamento necessário e merecido a cada um, que possamos ser merecedores da misericórdia do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Mestre Jesus, Mãe Santíssima, Pai Celestial, envolva a cada um e também todo o nosso planeta, para que possamos praticar a paz, praticar o amor que o Senhor nos ensinou. Que assim seja. Estamos chegando ao final da reunião da noite de hoje e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos pedir a Elaine para fazer a prece final da reunião da noite de hoje. Que todos possam ficar bem, em paz, bastante saúde e boa noite para todos. E que assim seja. E vamos finalizar nossa noite com a prece. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos do mal. Amém. Uma boa semana a todos.